Bom dia, João. Pronto, tá, começa, gravou aqui já. Bom dia a todos. Aqui nessa live, essa conversa, né? Aqui, primeiro, dizer a satisfação de a gente poder conversar um pouquinho sobre o nosso edital do CONIF. A minha função aqui, diferentemente da nossa diretora Ana Carolina e do João, nosso coordenador de Relações Internacionais, é mais fazer uma saudação inicial em nome da presidência do CONIF, dizer que esse edital é um marco para o nosso conselho. O CONIF esse ano completou 15 anos e como é uma edição comemorativa, nós conseguimos, aí, através do esforço da Diretoria de Relações Internacionais e da presidência, poder construir um edital onde a gente está ofertando 5 vagas para estudantes da rede federal que possam ter uma experiência, uma vivência internacional. Então, isso é um marco para nós, um marco para nós, para a Diretoria de Relações Internacionais, para o Conselho como um todo, né? Há uma grande expectativa, os reitores, obviamente, são grandes entusiastas dessa iniciativa, estão apoiando de forma irrestrita essa edição, essa primeira edição, espero que seja a primeira de muitas, mas é uma edição que a gente construiu há muitos anos. Então, a Colômbia, o João e a Carol vão falar um pouquinho, é um país prioritário para nós, há uma decisão política do CONIF em estabelecer uma relação também no campo da educação, da ciência e da tecnologia, e nós elegemos, aí, com base na cooperação e no análise que fizemos, de que a Colômbia era o país mais interessante para nós inaugurarmos essa iniciativa. Então, só desejar que todos que estão aqui possam aproveitar esse momento para tirar as dúvidas, né? Obviamente, todos vocês já leram o edital, então nós não vamos explicar o edital, a Carol e o João vão falar isso, mas é uma dúvida para a gente acha importante esse momento para que tenham esse contato antes do envio das inscrições, todos os estudantes possam ter a oportunidade de tirar as dúvidas diretamente com o CONIF. Então, a gente entende que essa atividade é uma atividade muito importante. Mas, só passando para agradecer, obviamente eu tenho outro compromisso, não vou poder ficar até o final, mas eu não poderia deixar de entrar aqui e dar essa saudação e dizer da nossa alegria dessa grande iniciativa do CONIF. Nós estamos muito, não só ansiosos, mas muito contentes em trabalhar e até chegar até o final do ano aí, conforme o edital, o cronograma, né? O mês de novembro, nós temos aí já a seleção concluída e partimos para uma segunda etapa, que é a preparação dos estudantes para a viagem no mês de março, né? E há também uma grande expectativa das instituições colombianas em receber estudantes de um país que é para eles um país prioritário, um país irmão. Então, vocês de alguma forma, depois da seleção, espero que os que estão aqui sejam aqueles selecionados, possam ter essa experiência com um país tão importante e tão parceiro que é a Colômbia, tá? Então, gente, obrigado, Carol, João. Desejo aí uma boa reunião e uma boa conversa aí com todos os estudantes da rede. Obrigado, Alexandre. A Carol, como o Alexandre disse, vai fazer uma breve contextualização, né, da elaboração desse edital, da parceria, para que todos entendam de onde surgiu. E aí a gente já abre, após isso, para as perguntas mais específicas do edital, tá bom? Carol, por favor. Muito obrigada, João. Então, eu sou a Carolina Oliveira, Carol, como o João e o Alexandre falaram, atualmente respondo pela Diretoria de Relações Internacionais do CONIF. Como o João e o Alexandre colocaram, o mais importante desse momento, pessoal, é solucionar a dúvida que todos vocês tenham. Mas antes disso, a gente sempre gosta de fazer um contexto de como é que surgiu essa parceria, o porquê dessa ação, para que vocês entendam. É importante de começar dizendo que quando a gente fala em relações internacionais, em internacionalização, cooperação internacional, a gente fala em uma construção, né? Então, não é uma atividade que surgiu ontem. Então, desde 2020, pelo menos, o CONIF tem se empenhado no fortalecimento da cooperação com países da América Latina, e a gente está falando aqui especificamente da Colômbia. Então, isso vem se concretizando ano após ano. Então, em 2020, como eu disse, foi um marco, né? O CONIF liderou uma missão de prospecção àquele país, e na ocasião fizemos contato com diversas instituições. Uma dessas instituições foi a CIET, que é um conselho semelhante ao CONIF, que reúne instituições técnicas e tecnológicas da Colômbia.
Uma das características do sistema de educação da Colômbia é que eles coexistem, como nós, com instituições públicas e privadas, e na CIED, então, temos também instituições públicas e privadas que fazem parte daquele conselho e que é, portanto, a nossa principal parceira para este projeto, né? O programa Cidadão Global. Então, de 2020 para cá, algumas ações foram implementadas em cooperação com a Colômbia. Destaco aqui a implementação do Programa de Português como Língua Adicional, uma oferta da nossa rede para os parceiros colombianos e, obviamente, para outros países da América Latina. A realização de seminários virtuais com a participação de especialistas brasileiros e colombianos em temas que foram desde metodologias de ensino, internacionalização, extensão da internacionalização, né, João, que é um tema também bastante presente do âmbito dessa cooperação. Então, né, fomos construindo ano a ano essa parceria e agora, no momento em que nós pudemos, então, finalmente implementar esse edital de intercâmbio acadêmico, que a gente está chamando aí Programa Cidadão Global, nós elegemos a Colômbia por vários motivos. Primeiro, porque já existia essa construção prévia da cooperação desde 2020, e também porque há um movimento dos nossos presidentes, dos presidentes dos dois países, no sentido de ampliar a colaboração entre os dois países em áreas como educação, inovação, empreendedorismo. Então, estamos em um cenário político favorável a essa aproximação, né? Então, entendemos que a Colômbia seria interessante também nesse sentido. Então, enfim, esse é o contexto geral dessa ação e do porquê da escolha da Colômbia, porquê da escolha da CIET, que é parceiro nosso já antigo. Somamos, então, uma outra instituição que não faz parte da CIET, mas que é parceira da rede já há algum tempo, que é a Corporação Universitária Unitec, que hoje tem, inclusive, liderando a Diretoria de Relações Internacionais, uma egressa da rede federal, né? Então, eu acho que isso também é um ponto muito positivo para essa ação. Devolvo, então, a palavra ao João Paulo para que ele conduza essa sessão de solução de dúvidas. Agradeço a participação de todos vocês, saudando com especial carinho os gestores de relações internacionais que estão aqui conosco. Consigo ver aqui a Viviane, do Rio Grande do Sul, a Selma de Alagoas, a Sara, do IF Sertão Pernambucano. Então, meu abraço carinhoso a todas vocês e muito bem-vindos. E eu diria que, na verdade, bem-vindas às estudantes. Por hora só temos meninas aqui conosco na sala, então, muito bem-vindos, pessoal. Fiquem muito à vontade, tá? Sintam-se em casa para solucionar as dúvidas, mesmo aquelas que vocês acham que sejam bobas. Não tenham vergonha de perguntar. Eu acho que esse é o momento, né, João, para a gente se aproximar. João, por favor, é com você. Certo, obrigado, Carol. Então, como o Alexandre adiantou, a gente organizou essa sessão como se, assim, com a presunção de que todos já tenham pelo menos lido o edital. Então, a gente não vai ler e passar ponto a ponto. O que nós queremos mesmo é solucionar as dúvidas que porventura possam ter surgido a partir da leitura do edital. Então, fiquem muito à vontade para usar o chat, para abrir o microfone e fazer as perguntas, que eu e a Carol, a gente está aqui para tentar solucionar essas dúvidas que possam ter, tanto do edital, né, do processo seletivo como em si, mas também, eventualmente, dúvidas em relação ao período de permanência na Colômbia, né? Então, acho que todos sabem que é um edital focado em estudantes que tenham índice de vulnerabilidade social válido, foi uma decisão tomada conjuntamente aqui dentro do CONIF. O cronograma também tá claro no edital, mas se tiver alguma dúvida, essa é a hora de solucionar. Então, fiquem à vontade, não fiquem acanhados, podem abrir o microfone quem tiver, ou perguntar pelo chat que a gente responde, tá certo? Então, à vontade. Bom dia. Bom dia. Eu não achei aqui para levantar a mão. Eu me chamo Ingrid, eu sou daqui do IF Goiano de Cristalina, ao lado de Brasília. E eu gostaria de saber se precisa ter o passaporte em mãos para realizar a inscrição, porque eu já dei uma olhada
na inscrição e lá estava perguntando se já tinha passaporte ou não. Tá, o passaporte não precisa ter o passaporte já para fazer a inscrição. A gente pergunta mais no sentido de se organizar mesmo. Se você olhar, se você voltar no cronograma, você vai ver que existe um intervalo entre o resultado final e, e o tempo de informar o número de passaporte, justamente para a gente prever essa esse período, né? Para que quem for aprovado se organize e dê entrada ao passaporte. A gente sabe que não é um documento barato, né? Então a gente sabe que demanda uma certa organização. Então a gente não requer, né? Se tiver, melhor. Se não tiver, tá tudo bem. Pode se inscrever normalmente, tá certo? Tá certo, eles dão mais ou menos o prazo de 15 dias para o passaporte ficar pronto, né? Isso. Então, acho que daria tempo, né, de ser aprovado, caso seja aprovado, de conseguir dar entrada no passaporte. Isso, exatamente. E a gente. Aí, Pode falar, pode desculpa. falar. Não, Eu não sei se fala artigo, né? Tem um artigo aqui 13.4 no edital que diz: passaporte não, que não se responsabilizarão pelo passaporte, no 13.4. Mas já no 4.2.1 diz assim: a bolsa deverá ser utilizada para custos de moradia, transporte, alimentação e passaporte. Aí eu sim. não entendi. O que a gente quis dizer com o 13 é que o pedido de passaporte, a questão de se organizar para ir até a Polícia Federal, preencher a documentação, isso tudo é responsabilidade do estudante, né? Do candidato. A bolsa do CONIF, ela pretende que o custo do passaporte esteja, quando a gente foi fazer o cálculo do valor que vai ser recebido, a gente considerou o valor do passaporte. Então, é, teoricamente, é um valor suficiente para que você inclua nos seus gastos, né? Quando você for pensar em todos os gastos que você vai ter durante o intercâmbio, que já esteja incluído o valor do passaporte. Tá certo? Uhum. Ficou Aí só claro? mais uma dúvida. Uhum, Claro. ficou claríssimo. Tá lá assim nesse 4.2.1 que será responsável o custo moradia, transporte, alimentação, passaporte. Esse, dentre outros, ele incluiria lazer e atividades tais como cultura, museu, visitas, assim? Sim. A gente fez, quando a gente pensou esse edital, a nossa ideia é que a bolsa fosse suficiente para que o estudante tenha um custo, assim, todos os custos de vida estejam contemplados, né? Então, claro, vai muito da gestão que a pessoa que receber fará do dinheiro, mas a gente pensou sim num valor que inclua eventualmente um passeio, um cinema, um visita ao museu, porque a gente entende que faz parte da mobilidade também esse tipo de exposição. E aproveitando a questão do passaporte, a gente já entrou em contato com as instituições colombianas para confirmar, e não há necessidade de visto para o período, né? Porque o tempo que os estudantes vão ficar lá já está dentro de um período que eles podem ir sem visto. Então, não teríamos essa preocupação inicialmente com o tempo de tirar visto, enfim. Então, já para esclarecer essa dúvida. Eu estou vendo aqui no chat que a Selma perguntou sobre a questão da proficiência, se ela será comprovada em entrevista. Sim, a gente pede que o estudante faça uma autodeclaração no momento da inscrição, né? Que o nível mínimo de proficiência em espanhol é o B2, segundo o quadro comum europeu de referência, mas na entrevista vai haver essa verificação. A banca vai ser composta por membros tanto do Forinter quanto docentes da rede, mas todos eles são professores de espanhol, então essa avaliação vai ser feita no momento da entrevista, tá certo? É, só aqui, ó, outra pergunta. Sobre a questão do professor orientador, pode ser professor substituto ou somente efetivo? Preferencialmente efetivo, tá? A gente espera. Por quê? Por que disso? Porque a gente espera que
essa mobilidade também estabeleça uma relação entre o professor da rede com o professor colombiano orientador. Então, com o professor efetivo, a gente garante uma certa sustentabilidade dessa, digamos, essa parceria, né? Dessa possibilidade de parceria. Ah, mais alguma pergunta? Pode abrir o Queria fazer microfone. uma pergunta novamente. Claro, fica à vontade. É, no edital consta que a gente cumpra o requisito de ter integralizado entre 20% a 80% do curso. Certo. Então, eu queria falar de uma posição minha pessoal, né? Eu estou tentando fazer reaproveitamento de disciplina, porque eu mudei de instituição. E aí, até o momento, que seria o momento da minha inscrição, eu constaria apenas 18%. Aí eu deveria entrar com recurso, porque finalizando esse semestre, eu já alcançaria os mais de 20% que pede lá. E eu sou de curso semestral e não anual. Aí eu fui reler agora antes de entrar, que essa era a minha maior dúvida, porque eu não encaixaria nesse contexto, porque o meu tá só 18%. E aí eu vi que vocês cobram 18 a 20% para técnico e não para curso de graduação, é isso? Não sei se ficou muito claro. Não, eu entendi o que você perguntou. O critério de conclusão, né, de 20 a 80% vale tanto para o nível técnico quanto para o nível superior. Nível médio técnico quanto para o nível superior. No seu caso, eu acho que caberia uma avaliação, acho, da própria instituição. Se a instituição enviar uma declaração de que você está fazendo a revalidação, enfim, algo nesse sentido, eu acho que não teria problema, mas é um caso muito, muito específico. Então, eu acho que a banca, né, a sugestão é faça sua inscrição com essa documentação e a banca vai avaliar. Eu acho que, como é um caso muito, muito específico, cabe a inscrição e a avaliação da banca, enfim, tá certo? Aí eu especifico na hora que eu for mandar o PDF, eu redijo esse documento na minha própria instituição, falando que eu estou em trâmite de Sim, reaproveitamento de disciplinas. sim, sim, Tá, tá ótimo. certo. A gente tem mais uma pergunta aqui no chat, se é preciso ter o projeto escrito ou somente a descrição do título mesmo. Não, não é preciso ter o projeto escrito. Os projetos que no anexo 1 do edital, que vocês podem ter acesso no portal do CONIF, tem uma lista de projetos que já são desenvolvidos pelos professores. Como se trata, professores colombianos, para ser claro, como se trata de um estágio de iniciação científica, né? Você vai entrar no projeto, o projeto não é exatamente seu, você vai incluir no trabalho desse professor orientador na Colômbia. Tá? O que você tem que escrever é que ao final do intercâmbio você tem que escrever um relatório técnico científico para apresentar conforme o edital. É, certo. Mais alguma pergunta? É, Ingrid, você fez mais uma pergunta aqui no chat. Se você quiser falar mais uma vez, porque eu não entendi muito bem o que você quis dizer. No edital consta que vocês vão dar seguro de vida, né? Seguro Junto com a viagem. passagem, seguro viagem. Ah, Isso. então não é seguro de vida. Então a gente que tem que fazer um seguro de vida, porque eu estava pesquisando como é o sistema público de saúde lá, e aí vi que a gente precisa ter essa segurança, né, de um seguro de vida para chegar lá como intercambista. O seguro viagem ele inclui ele inclui nele várias coberturas, digamos assim, incluindo doença, perda de bagagem, é justamente um seguro um pouco mais completo, tá? Se precisar de repatriação, tem várias questões que são inclusas no seguro de viagem. Então você pode ficar tranquilo que você não precisa de ir atrás do seguro, porque nós faremos a aquisição pelo CONIF, tá? Para todos os participantes, Tá bom. tá bom? Eu tenho mais uma dúvida. Pode ficar à vontade. O 12.4 do edital. O estudante contemplado deve enviar dois relatos de atividades, um no meio e o outro no fim.
vocês vão disponibilizar os modelos de relatos? Podemos disponibilizar sim o modelo para, né? Porque, na verdade é quase uma forma de a gente acompanhar vocês, né? A gente pretende fazer um acompanhamento aqui da assessoria internacional do Corinthians muito próximo. Por ser uma primeira experiência que nós estamos organizando, enfim, então a gente vai disponibilizar sim o modelo, tá bom? Tá bom. Eu vou aproveitar, se alguém tiver mais alguma pergunta, mas enquanto isso eu vou responder uma dúvida que surgiu por e-mail. Duas, na verdade. A primeira, que é mais, acho que para o pessoal né, para os gestores de relações institucionais, enfim, chegou uma pergunta sobre o índice de vulnerabilidade social, e qual a gente adotaria, né? Seria dos CRAs, seria do próprio campus. A gente está trabalhando com o que as próprias instituições declaram. Então, seria o do campus. E em relação ao contato com os professores orientadores da Colômbia, a gente não, como a rede é muito grande e a gente tem uma expectativa de muitas inscrições, muitos interessados, a gente não vai passar o contato dos orientadores por enquanto na Colômbia, para evitar uma sobrecarga de e-mails, enfim, dúvida. Então, as dúvidas realmente a gente vai centralizar no nosso e-mail e eventualmente vai levar isso para os parceiros colombianos quando for o caso, tá? Só para deixar isso já esclarecido. Mais alguma dúvida, gente? Fiquem. Eu tenho a última, Pois não. que foi justamente isso. Eu entrei em contato com o professor para tirar uma dúvida de um projeto dele, que eu tinha gostado bastante, e ele estava dividido em duas etapas. Etapa um, que era com uma professora diferente, e etapa 2, que era estava escrito complementaria. E a minha dúvida era se, se, é, se eu escolhesse a etapa 2 não iria ficar faltante a etapa um. Se um é como se fosse, não dependesse um do outro. Entendi. Bom, nesse caso, Ingrid, eu não tenho, eu não tenho como responder, mas se você caminhar por e-mail para a gente no internacional@conif.org.br, o e-mail está disponível no edital, mas a gente vai colocar aqui também no chat, que a gente vai centralizar essas dúvidas e eventualmente encaminhar para os orientadores que a gente entende que também, né, podem surgir questões com relação ao projeto e tal. Tá aqui no chat já, tá bom? Aí, qualquer dúvida sobre o projeto, então eu mando mensagem É, para a Conif. isso. A gente espera, assim, tenta fazer um compilado, né, para a gente facilitar a nossa organização, não chegar várias perguntas Uhum. picadas, mas pode encaminhar para a gente sim, Tá bom, muito obrigada. tá bom? Nada. Mais alguma dúvida em relação aos critérios de seleção, em relação às etapas do processo seletivo? Essa é a hora, gente. Fiquem à vontade. Bom dia, licença. Bom dia. Meu nome é Isabela. Eu gostaria de saber o seguinte, porque nas disposições preliminares que tem, diz que o discente pode ser do curso técnico ou se não de licenciatura, né? Uhum. Só que a minha dúvida é o seguinte, eu fiz o técnico, estou em formação já para pegar o diploma e iniciei a graduação, a licenciatura. Só que a minha dúvida seria o seguinte, porque tem a questão da frequência, né? Só que aí, como eu iniciei agora, como é que eu poderia dar esse procedimento para inscrição? Eu permaneceria na questão da licenciatura ou, se não, da parte do técnico integrado, que está contabilizando todas as minhas presenças, né? Está constando tudo. Ou eu já entraria como na licenciatura que está em aberto, em Tá, relação à matrícula. deixa eu, só para ver se eu entendi. Você concluiu o ensino médio técnico na instituição e agora já está concluído, já tem o diploma, tudo certo. E aí O você diploma tá, está para ser gerado, está sendo gerado, né? Está no mas processo você, mas você de, concluiu cem por da cento. etapa. Você, Concluí 100%. tá. E agora você tá matriculada na graduação, na Isso, licenciatura. na licenciatura. Tá. Nesse caso, você tem que ter completado 20% do seu curso de licenciatura para estar apta
Hum, a participar, porque nós vamos contar no nível que você se encontra agora, não o que você concluiu, né? Então, certo. nesse caso, teria que ter já 20% das disciplinas do seu curso de licenciatura já cumpridos, Sim, certo? entendi. Entendeu? Entendi. Obrigada. De nada. Mais alguma dúvida? Boa tarde, eu sou o Lucas do Boa IFES tarde. Sudeste MG. Eu estou com uma dúvida de alunos, que é a seguinte, da disponibilização de vagas, o edital diz, né, talvez seja, até já tenham respondido, mas eu cheguei um pouco atrasado, por região, são 5 vagas por região ou não? 5 vagas gerais mesmo, no Brasil todo? São cinco vagas gerais, uma Tá. por região, tá? O que são 5 vagas por região é o número de convocados para entrevista. Peraí, desculpe, então, são 5 vagas por região para entrar na entrevista, então, e aí no final são 5 vagas gerais, é Isso, isso? 5 vagas gerais, exatamente. Tá, obrigado. Mais alguma dúvida, gente? Eu acho que, bom, Não, não, então eu tenho uma outra, então, sobre o projeto, no caso, principalmente para quem está na área do que a gente chama de propedêuticas, né, uhum. mais ainda de humanos, não tá vinculado ao ensino técnico, mais especializado, tem muita coisa de engenharia, meio ambiente, biologia, e aí lá no final tem duas opções, né, para a área de humana, seria cidades sustentáveis, gênero, né, esse tipo de pesquisa. Aí o professor precisa estar atrelado a algum grupo de estudo, tem um projeto de iniciação científica prévia ou não? É um projeto que ele vai iniciar com o aluno do zero, em parceria com a instituição. Não, na verdade, não é necessário que o professor tenha um projeto já nessa área, nada do tipo. O orientador brasileiro, ele vai acompanhar o, o desenvolvimento do projeto lá na Colômbia. E é claro, ele precisa ter algum tipo de finalidade com o tema que está sendo desenvolvido, né? Assim, é o que a gente espera, pelo menos. E a partir daí, se ele quiser continuar, desenvolver um projeto próprio, ou enfim, estabelecer uma parceria com um professor colombiano para trabalhar no tema que é da pesquisa, a gente encoraja, mas não é necessário que o professor já esteja desenvolvendo um projeto ou tenha algo nesse sentido, tá certo? Além de afinidade, né, e um pouco de conhecimento sobre a área, acho que não tem essa necessidade. Não sei se eu fiquei, Beleza. se foi claro. Não, foi sim. E mais outra dúvida de estudante também, para deixar mais claro, com relação à entrevista e ao nível B2, né? Uhum. É, seria só na parte oral, não vai ser cobrado nada na parte escrita, nesse É, caso, né? É só a entrevista mesmo, né? vai ser a entrevista. É claro que o estudante está indo fazer, né, ele está indo trabalhar num projeto de pesquisa, então eventualmente ele vai ser requisitado que ele tenha domínio do espanhol escrito. Mas no processo seletivo não haverá necessariamente uma cobrança nesse momento, tá? Mas claro, ele tem que estar preparado para conseguir, né? Para ter o nível B2 também de redação, de escrita, né? Tá, Desculpa, tá? beleza. Obrigado. Calma que eu recebi uma pergunta aqui. É, sobre o que o estudante tem que apresentar de projeto. O estudante precisa escrever e apresentar um projeto na linha de pesquisa nas áreas de descrição edital? Não, não é isso. Aquelas linhas que estão na descrição edital são pesquisas desenvolvidas pelos professores colombianos e os estudantes vão ser incluídos, digamos assim, no grupo de pesquisa, né? Vão pesquisar junto com esse professor naquele tema que está escrito no edital, durante esses 3 meses que eles ficarão na Colômbia. Ao final do intercâmbio, ao final do período de mobilidade,
eles terão que escrever um artigo técnico científico que deverá ser apresentado, enfim, de acordo com as regras lá do edital, tá certo? Espero que eu tenha respondido, Liana. Aqui é outra pergunta. A entrevista é totalmente em espanhol ou somente em um momento específico? Não, a entrevista é totalmente em espanhol, tá? A, os professores que estão compondo, são três professores da rede que estão compondo a banca e, e os três são de espanhol. Então a entrevista ela toda conduzida em espanhol. Vai haver uma avaliação, claro, do conteúdo da entrevista, né? A gente está trabalhando agora com esses professores na elaboração dos critérios, das perguntas e tudo mais, e mas ela vai ser em espanhol, tá certo? Oi, João. Oi, Posso Ingrid. fazer mais uma? Claro. É, 7.4 do edital. É, ali no final está dizendo assim: portanto, o conteúdo da entrevista e a proeficiência à língua estrangeira vai ser passado para a gente, tipo, algum encaminhamento do que a gente tem que estar no momento disponível para falar, porque tem em algum lugar aqui diz que a gente tem que falar sobre a gente, tem que falar sobre o projeto, por que que a gente está indo atrás do projeto, mas vai ter algum link que a gente possa se preparar para isso, tipo, para as questões que vão ser demandadas no momento? A gente não vai apresentar as perguntas de antemão, né? Os temas Tá. que vão ser tratados na entrevista são esses que estão justamente no 7.4, né? Você vai ter que saber fornecer as informações sobre você mesmo, sua vida acadêmica, seus objetivos com o intercâmbio, sobre o seu histórico né, de formação, enfim. Todos esses pontos que estão listados no edital. E a gente vai organizar, assim que sair o resultado do sorteio, uma lista com mais organizada desses temas que poderão ser abordados, mas as perguntas fechadas, assim, exatamente o que vai ser perguntado, a gente não vai disponibilizar, tá? Até porque a gente quer avaliar justamente, né, a proficiência, enfim, do estudante no momento da entrevista, Ok. tá certo? Mais alguma pergunta, gente? Não precisa ficar acanhado. Bom, acho que se não tem mais nenhuma pergunta, se ninguém quer perguntar pelo chat, enfim, acho que a gente pode esperar mais um minutinho, pois se alguém cria coragem, mas já vamos encerrando a live. Agradecer a todos que participaram, todos que estão interessados. Desculpa, Ingrid. Duas vagas serão Deixa eu disponíveis. ligar. Deixa eu ligar o áudio. Duas vagas serão disponíveis para o Centro-Oeste. Uma vaga será disponível pelo Centro-Oeste, né? Sim, Aí não é tipo Brasília vai contar uma para Brasília, não, uma para Brasília, uma para Goiás, não, é uma para ambos. sim, o Centro-Oeste incluindo as quatro unidades federativas, né? Que compõem Mato Grosso do Sul, Brasília e Goiás, que tem duas instituições, né? Goiano, o IF Goiano e o IF Goiás. Ah, entendi. Tá Obrigada. certo? Nada. Mais alguma dúvida, gente? Bom, então, agradecer a todos mais uma vez a todos que participaram, dizer que nós aqui da Diretoria de Relações Internacionais seguimos à disposição para dúvidas eventualmente que possam aparecer, numa segunda leitura do edital, enfim, o nosso e-mail está disponível, podem enviar e também os gestores de relações internacionais da rede também podem ser acionados, caso tenha alguma dúvida, eles podem entrar em contato com a gente, enfim. E é isso, espero que todos se inscrevam, sejam aprovados e tenham essa experiência que a gente espera que seja muito positiva, não só para vocês, né, para os estudantes da rede, mas para as nossas instituições, e mesmo para o Conif.
Tá bom? Então eu vou finalizar a gravação e bom resto de quinta-feira para todos.